Alô, bem-vindos ao canal Insights. A gente está de volta com os nossos encontros e hoje a gente tem um convidado bem especial. É um brasileiro que já está morando fora do Brasil há 30 anos, ele mora em Londres. A gente está conversando com o Fábio Pinto. O Fábio começou a praticar o Raja Yoga no começo dos anos 80. E, na verdade, teve um papel muito importante na difusão do conhecimento do Raja Yoga, não apenas no Brasil, mas também na América do Sul, principalmente na Argentina e no Chile, onde ele chegou a residir, e depois mudou-se para a Inglaterra, onde hoje ele continua os seus estudos na sede internacional da Brahma Kumaris e coopera e oferece o seu serviço, o seu trabalho, tanto para a comunidade da língua portuguesa na Inglaterra, mas também cooperando com os vários centros da Brahma Kumaris na Inglaterra. A Inglaterra é a sede ocidental, digamos assim, da Brahma Kumaris, e tem um centro de retiros maravilhoso na cidade de Oxford, chama Global Retreat Center, e também a nossa sede internacional que fica em Londres, Global Cooperation House. E o Fábio ele tem colaborado, né, tanto nestes centros da Brahma Kumaris quanto em outros centros de lá também. O Fábio também é conhecido, né, por, enfim, gostar de refletir sobre o Raja Yoga, sobre o conhecimento e praticar também através da meditação. Então, eu tenho certeza que ele vai ter muito para compartilhar conosco hoje. E o tema que a gente escolheu é um tema diferente, é um tema interessante, que é o poder de acomodar. Fábio, bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, estar esse tempo aí com a gente, compartilhando um pouco da sua sabedoria acumulada em todos esses anos de experiência. Bom dia, Patrícia. Obrigado pelo convite, obrigado por ter essa participação e poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente estuda, do que a gente tenta praticar na prática. Então, a gente tem vivido tempos bem singulares, né? Enfim, o mundo está passando por tantas turbulências, não apenas do ponto de vista macro, né, no mundo em si, mas eu acho que cada pessoa na sua vida particular também tem enfrentado uma série de desafios por causa da complexidade da vida hoje em dia. E com o tempo, né, Fábio, a gente vai desenvolvendo determinadas virtudes, digamos assim, com base na nossa própria experiência. Mas tem determinadas situações em que parece que apenas uma virtude não basta. É preciso um poder extra. E a minha pergunta, a primeira pergunta para a gente começar, já que nós vamos falar sobre o poder de acomodar, na sua experiência, com base nas suas reflexões, o que de fato é um poder espiritual? É alguma coisa que a gente deve esperar do além de Deus? Ou é alguma coisa que a gente desenvolve e forja internamente? Qual que é a sua experiência com relação a isso? Olha, um poder espiritual é como um conjunto de virtudes que é usado para um determinado fim, né? Vamos dizer, fazendo uma analogia com o corpo físico, quando você quer desenvolver uma força para fazer um levantamento de peso, você trabalha determinados músculos do corpo para poder fazer esse específico movimento. E se você quer aprender a correr rápido, você vai trabalhar com outros músculos, né? Então, o poder espiritual, nós podemos desenvolver vários poderes, né, espirituais, e cada poder trabalha com um específico conjunto de virtudes,
né? Que nem você falou no começo, uma virtude só não consegue resolver um problema pela frente, porque, na verdade, para você ter a capacidade ou a força para superar aquela situação, você precisa desenvolver um conjunto de virtudes, não uma só, né? E nós na Rajoga, a gente trabalha especificamente nessa questão de desenvolver virtudes através do estudo, através de uma visão elevada, né? Manter um objetivo claro de você procurar sempre ter um determinado tipo de comportamento, né? De você ter uma visão elevada de si, uma visão elevada das pessoas e procurar ter um caráter, né? Desenvolver um caráter positivo com relação a tudo, né? Então, eh, esse é como a Raja Yoga procura abrir os olhos para uma visão diferente de si e de tudo que está acontecendo no mundo de hoje, né? Uhum. Uma nova visão. E dentro desses poderes, né? Porque eu também pratico Raja Yoga e eu sei que dentro do conhecimento existe um conjunto de poderes que são poderes-chave, né? E um deles é justamente esse poder de acomodar. Só que muitas vezes as pessoas não entendem acomodar como uma coisa boa, como uma coisa positiva, né? Muita gente acha que você tem mais é que, sei lá, enfrentar ou então elaborar as coisas internamente, né? Fazer uma análise. E, de uma certa forma, me parece que o poder de acomodar não pressupõe nenhum dos dois, né? Nem ficar analisando situações e nem enfrentando situações. O que é exatamente o poder de acomodar e como que ele pode ser útil para a gente frente aos desafios de hoje em dia? É, dá até para entender por que que as pessoas não valorizam o poder de acomodar, porque o poder de acomodar é exatamente você ser flexível, né? Você ter essa habilidade de se moldar à situação, né? Sem enfrentar, mas você como aborda ela para a sua vida e para você ser capaz de fazer isso, você tem que ser capaz de desenvolver uma humildade interna, né, para poder aceitar a situação como que ela é. Você tem que ser capaz de não querer transformar essa situação em algo diferente, né? Essa aceitação das coisas como elas são, né? Aprender a escutar, aprender a, a valorizar, né? O que está acontecendo ao invés de querer mudar, né? Porque acomodar significa exatamente trazer para o seu círculo, né? Uma situação de dificuldade, né? Por exemplo, se dá o exemplo de acomodação como dá o exemplo da árvore e do bambu, né? O, Numa tempestade, a árvore é rígida, né? E o bambu é flexível, né? Então, com o vento de uma tempestade, o bambu vai balançando enquanto a árvore se opõe, né? De uma forma rígida a isso. E, e a árvore, por essa rigidez, ela cede à tempestade e cai, enquanto o bambu, por essa capacidade de ser flexível, ela se adapta à situação e fica em pé, né? E acomodar, eu acho que é isso, é você
você ser capaz de trazer uma tempestade para perto de si e não ser influenciada por ela, mas ser capaz abranger, pôr ela no seu, dentro do seu círculo, né? Não sei se está claro a ideia. Muito claro, Fábio, com certeza. O exemplo, principalmente, que você deu, acho que é bem ilustrativo, né, desse poder. Ultimamente eu tenho pensado, experimentado, na realidade, que o momento presente é uma forma maravilhosa da gente lidar com, com duas sensações que eu acho que muita gente tem enfrentado hoje em dia, né? Por um lado, às vezes, né, ao longo da caminhada, você vai acumulando uma série de frustrações, e isso pode fazer com que a pessoa desanime, né? E a gente vê que a depressão hoje, por exemplo, é uma epidemia mundial. Por outro lado, a insegurança com relação ao futuro, né? Você olha para frente, você não vê muita perspectiva de melhora, de mudança. E isso também gera um nível de ansiedade muito grande que vem dessa insegurança, né? De realmente não saber onde você vai estar, como você vai estar no dia de amanhã. E nesse sentido, focar a atenção, né, e desenvolver a nossa vida no momento presente é algo que dá um alívio muito grande, né? Porque de fato no presente você tem instrumentos para poder construir alguma coisa diferente para você na sua vida. Mas para isso é preciso aprender a lidar com todas essas frustrações. E muita gente, obviamente, vai pelo caminho, né, da terapia, da análise, mas a gente vê que o subconsciente é uma caixa de Pandora, né? Quanto mais você abre aquela portinha, né, mais coisas vão emergindo de dentro. E um dos aspectos que eu acho muito interessante no conhecimento do Raja Yoga é essa ideia de aplicar um ponto final a cada momento, sem muita elucubração, né? Sem muita elaboração. Qual que é a sua experiência? Como é que a gente faz para aplicar um ponto final? Como que essa sabedoria tem ajudado você na sua jornada? Isso é a prática da Raja Yoga no seu máximo, né? A capacidade de pôr um ponto final em tudo que está acontecendo na sua vida, você não trazer experiências do passado para o momento e você ser capaz de viver esse momento presente no seu máximo. E eu falei, para aplicar um ponto final, você tem que pensar grande, né? Pensar grande para mim é quando você amplia a sua perspectiva de visão, né? Porque quando você é capaz de ampliar essa perspectiva, aquela situação que está te incomodando, que você tem trazido para o presente, que você não consegue se livrar e que dá vazão a muitos pensamentos, né? Que te enfraquece interiormente, é, é exatamente porque você está simplesmente limitando sua visão na, no que está acontecendo. Quer dizer, você tem uma visão limitada das coisas. Pensar grande é você ampliar a sua visão, você ver a interconexão de tudo e de todos na vida, né? Você entender o passado, o presente e o futuro, como a gente fala no Raja Yoga, né? E é essa ampliar a sua visão que traz para dentro a capacidade de você não dar importância a situações, né? Você simplesmente é capaz de ver aquela situação como algo muito menor, e então você é capaz de aplicar esse ponto final. Porque a gente vive
você estava falando muito bem sobre a situação do mundo e a situação que nós estamos enfrentando, né? E a gente vive num mundo muito egocêntrico, né? Essa ideia de que nós somos capazes de controlar nossa vida, de fazer tudo o que queremos, da forma com que queremos, né? Nós somos expostos a essa ideia de todas as formas, né? Tanto espiritualmente existe esse conceito, quanto no mundo material, né? Você pode alcançar qualquer coisa. É, isso é como uma valorização do ego, porque para a gente ter ampliar nossa visão dessa interconexão, é como se você tem que deixar o seu ego diminuir, porque você, em vez de ser você o centro da atenção, você é simplesmente parte de uma coisa muito maior. E quando você aumenta essa visão de si mesmo, de tudo que está acontecendo na sua vida, né? De como é a vida no mundo de hoje, né? Que ela tem toda uma razão de ser, tudo que está se passando, tudo que está se passando com você, tudo que está se passando na sua vida. E quando você consegue perceber essa razão, quando você consegue ver a si mesmo de uma forma diferente, de uma forma maior, quando você consegue ver a participação de Deus em tudo isso, né? Você é como pequenas coisas já não chegam a mais ter uma interferência dentro do seu estado interno, né? Você é capaz de aplicar realmente esse ponto final, né? Então, para aplicar o ponto final, é essa ampliar a sua forma de ver a vida, né? De se ver, ver os outros, né? E ver que a vida é uma coisa maravilhosa, que está tudo interconectado, né? E tudo caminha no seu próprio ritmo, né? Uhum. Super interessante. Nesse sentido, o que você está dizendo é que o valor da vida, né, até o sentido da vida, porque eu acho que essa também é uma busca, né, que muita gente tem de viver com propósito, enfim, entender esse sentido, mas você está falando que a importância da vida não está nas situações, e nesse caso, onde que está essa importância? Onde que está esse sentido maior? Se ele não está nas situações que acontecem à nossa volta, a tal ponto que a gente pode minimizar a importância dessas situações. Então, aonde exatamente que está esse sentido? Ou aonde que a gente deve, de fato, focar a nossa atenção? Eu gosto de pensar que a vida é perfeita como ela é, né? Que a gente não existe razão para mudar nada, né? E o nosso problema é que nós somos tão cheios de conceitos de certo, errado, né? Que a gente quer interferir em tudo, né? Mas na verdade, são todos. O que a gente tem esses conceitos de são errados, o que devia ser diferente, a gente deixa ser dominado por uma série de desejos, né? Querendo ter experiências não, querer ser feliz, não? É como se esses momentos de sofrimento e de tristeza fosse algo que a gente deve evitar a qualquer custo, né? Mas na verdade tudo que acontece na sua vida individual, na vida das pessoas que estão ao seu redor e no mundo de hoje, tudo tem uma razão de ser, né? E quando você acredita que o que está acontecendo tem uma razão de ser e que tudo isso é parte de uma história que você vem passando e vai continuar passando, né?
para te vai ter um destino, né? A gente sempre quer um destino, um resultado final bonito, né? Que vai chegar, né? Vai chegar em algum momento, né? Mas você, se você acredita nessa transição natural e não tem essa visão eh, tão egoística, né? Essa visão de que você é o que tá manejando o barco, né? Mas nós somos passageiros desse barco, na verdade, não somos aquele que está conduzindo o barco. Então, ao invés de ficar preocupado tanto com o que vai acontecer no futuro, né? Ou o que aconteceu no passado, você realmente tem essa capacidade de desfrutar o que está acontecendo da forma que está acontecendo, né? Sem querer interferir com nada. Uhum. E, e aí que você começa a experimentar uma felicidade interior diferente, né? Porque a gente está acostumado a ver essa felicidade que o mundo proporciona, né? Que é baseada em coisas, em relacionamentos e, e, de- e você vê que são felicidades temporárias, né? Que sofrem uma oscilação muito grande, mas existe uma felicidade interior que é totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? E é essa felicidade que a gente está buscando nos estabilizar, né? Essa felicidade que não tem uma razão de ser. Porque, na verdade, a felicidade, a gente fala na Raja Yoga, né? A felicidade e a paz é tudo o estado natural do ser, né? Que nós fomos perdendo no caminho, né? Nos distraindo com outras coisas, né? Buscando a felicidade fora, a gente se desconectou da felicidade de dentro, né? Essa felicidade inata. Bacana. E Fábio, você mencionou Deus, né? Em algum momento aí da sua fala. Qual é o papel de Deus nesse processo todo? É ele que é o comandante do barco? Porque você falou que não somos nós que somos o comandante do barco, que nós somos passageiros. É Deus que tem esse papel? Quem comanda o barco? E qual é o papel de Deus dentro dessa grande história? Eu gosto de pensar, né? Às vezes, quando eu penso na história da humanidade, né? E eu penso como há muito tempo atrás, né? As pessoas tinham essa fé de que a vida era controlada por Deus ou pelos deuses, né? E havia todos esses rituais de que se você quisesse que chovesse, você pedia para o Deus da chuva, né? Quer dizer, havia essa consciência de que sua vida era controlada por um ser mais elevado, né? E isso com o tempo foi se perdendo, né? E Deus passou a ter um papel cada vez mais limitado e inferior, não? Então, hoje em dia a gente pede a Deus coisas que na verdade não é o papel dele, né? Não é o papel dele ele te arrumar um emprego ou curar sua saúde, né? Melhorar a sua saúde, mas ele tem um papel fundamental na história, né? Na nossa história. E sem dúvida é ele que está conduzindo esse mundo de hoje para uma transformação muito grande. E que se a gente começa a parar de focar nossa visão só em nós mesmos e ampliar a visão do que está acontecendo e de que forma está acontecendo, né? Nós somos capazes de sentir, né, e experimentar essa transformação que o mundo está passando. Hum. Voltando um pouquinho, né, para o nosso tema do poder de acomodar, eu estava pensando, né, enfim, as pessoas hoje em dia enfrentam tanta violência, né?
por exemplo, aqui no Brasil agora tem essa onda de violência contra a mulher, feminicídio, né, batendo recordes e etc. E alguém que sofre um trauma, por exemplo, eu acho que para essa pessoa é um pouco mais difícil acomodar. Em que momentos que a gente deve acomodar? A gente sempre deve acomodar ou tem momentos em que você tem que enfrentar as situações? E que você tem que fazer uma outra abordagem das situações? Essa é a questão, né? De você é flexível, mas você não pode ser sempre flexível, né? Porque senão você é explorado e não é esse o objetivo do poder de acomodar, né? Existem situações na vida que nós temos que usar o poder de acomodar. E existem situações que não, né? Por exemplo, se uma pessoa, um amigo seu, eles, a pessoa vem com você para falar de alguém, e vem conversar sobre outra pessoa e te joga um monte, essa pessoa é assim, 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 assim. Sabe, você acaba sentindo toda aquela negatividade, aquela raiva interior, né? Sem razão de ser, né? Então, você não tem que se acomodar porque essa pessoa é seu amigo. Ao contrário, se você sente que a pessoa é assim, você vai evitar essa amizade, porque ela não está te trazendo nada. Porque quando, não sei se a gente falou no começo, mas quando a questão do o poder de acomodar é exatamente a sua capacidade de trazer uma tempestade para o seu círculo interior, né? Uhum, Então, é como. Essa seria acomodar, né? Porque você não vai acomodar se alguma coisa está tudo bem, né? Se está tudo ocorrendo bem na sua vida, você não precisa acomodar nada, né? Você vai acomodar exatamente essa tempestade, esse obstáculo, uma coisa ruim que você traz para perto de si e que você tem que se adaptar. Por isso que o poder de acomodar é essa flexibilidade. Então você não vai usar para tudo. Mas se essa pessoa, em vez de ser um amigo, fosse um parente, né? Fosse seu irmão, sua mãe, o seu marido, o que for, né? Você não pode evitar, né? São situações que você tem que viver, né? Então você tem que se adaptar a essa situação, você tem que usar o seu poder de acomodar, porque essa pessoa está cerca de você, você não pode se afastar dessa pessoa, então você tem que ser flexível dentro dessa situação. Então, toda situação que você possa evitar, né? Você não usa o poder de acomodar, como se distancia ou enfrenta ou usa a forma de evitar de trazer aquela situação para cerca de você. Agora, situações de pessoas que você tem que estar junto no seu trabalho, né? Ou situações que acontecem na sua vida. Por exemplo, a minha mãe teve Alzheimer, né? E então minha mãe morava com a minha irmã, né? E todo ano eu ia para o Brasil para ficar com ela, como para dar umas férias para minha irmã, porque ela cuidava o tempo todo dela. E era uma situação difícil, né? Eu tinha que me adaptar muito e era muito desgastante, né? Porque eh, era uma situação de eu não podia estar ao lado dela e ler um livro, por exemplo, né? Porque era como uma exigência muito grande sobre você, né? E eu acho que as pessoas que já viveram ou vivem essa situação sentem como tudo isso suga a sua energia, né? E
é uma situação que, entende, eu tinha que me acomodar dentro da situação, porque era inevitável, né? Eu não podia, evitar a situação. Então, o poder de acomodar nós usamos em situações como essa, né? Você tem que se adaptar, você tem que ser flexível, né? Você muitas vezes deixa de fazer o que você está acostumado a fazer para poder se adaptar à situação, faz coisas que você normalmente não faria, mas é tudo porque você está se adaptando, né? Dentro da situação. Então, acomodar, acomode o que você acha que é importante, né? O que é inevitável. O que for evitável é melhor descartar, porque é como tu falei, acomodar é trazer para dentro de você, dentro dessa convivência com sua, essas tempestades externas, né? Uhum. Não ficou bem, é um parâmetro bem claro, né? Acomodar o que não pode ser mudado, né? O que, enfim, não está ali nas suas mãos. Porque eu acho também, né, Fábio, que às vezes, né, sob esse rótulo de acomodar, a pessoa acaba engolindo muita coisa, né? O que acaba, enfim, gerando até doenças, né? Quer seja doenças emocionais ou até mesmo somatizando isso no corpo físico. E, e a minha pergunta é justamente essa, quer dizer, você já teve uma experiência em que especificamente você teve que acomodar os defeitos de alguém mais para manter a unidade, por exemplo, sei lá, pode ser da família ou pode ser do seu ambiente de trabalho, e, e como fazer isso sem gerar essa carga, né, essa frustração interna que pode até adoecer alguém, né? Ou, enfim, às vezes as pessoas se anulam também, né? Completamente, que também não tem a ver com o poder de acomodar, né? Eu acho que é uma sintonia fina aí entre até que ponto que é o poder de acomodar a situação ou até que ponto que você acaba se anulando e acumulando frustrações para, em nome, não é, digamos assim, de acomodar os defeitos de alguém. Qual que é a sua experiência com relação a isso? É, o, por isso que a gente começou falando, né, sobre que o poder espiritual é baseado em várias virtudes, né? Uhum, E que, no caso do acomodar, eu considero que essa aceitação, humildade, né, e essa capacidade de ser flexível nas suas ideias. Você não traz nenhuma ideia pré-concebida para a situação, né? De achar que as coisas tinham que ser dessa forma. No momento que você acha que as coisas tinham que ser dessa forma, eh, tudo vai perder o rumo, né? Você precisa, realmente aceitar a situação como que ela é, não querer, mudar ou não querer interferir com o que está acontecendo. Eu, eu tenho uma situação que eu vivo, né, que é a minha mulher, a Silvia, ela ela tem muitos problemas de saúde. Ela tem um sério problema no coração, né, só funciona metade do coração. Ela tem fibromialgia, ela tem artrite, artrose, tudo mais. Quer dizer, ela vive em constante dor, né? E isso, ultimamente, ela teve mais algumas outras dificuldades e ela tem vivido uma depressão muito profunda. E uma coisa que eu percebi é que, às vezes, a gente tem vontade de ajudar, né? A gente tem vontade de mudar a situação. E, e aí é um problema, né?
porque aí não é parte do poder do acomodar, né? Você não pode querer mudar a situação, senão, se você quer mudar a situação, você não está se acomodando, né? Você está querendo mudar, já não é mais o poder de acomodar, já é outra situação, né? Outro poder, né? Porque acomodar é como você se adaptar à situação como que ela é. E nessa situação eu percebi que, às vezes, a gente com super boa intenção, né, a gente, principalmente quando você estuda, quando você pratica o conhecimento espiritual, você acha que você tem a resposta para as coisas, né? Então você pensa, bom, a situação é tal e a resposta é essa. E mesmo que você possa saber a resposta, né? Porque você pode ter vivido uma situação similar e você sabe, olha, a resposta para essa situação é isso. Acontece que quando você tenta dar a resposta para uma situação, né, que a pessoa está enfrentando, não vai funcionar, né? Não vai funcionar, porque a resposta, ela não sabe como chegar à resposta. É como você pegar um exercício de matemática complicado e falar, ó, isso aqui é a resposta. Quer dizer, para a pessoa, e daí? Como que você chegou a isso, né? E a gente tem esse hábito muito grande, né? A gente pensa que é algo certo, né? Algo positivo, né? Você dá resposta para as pessoas, né? A gente tem essa mania de dar resposta para todo mundo, né? E, na verdade, eu aprendi que isso não ajuda em nada, né? E eu acho que a grande lição para mim nisso, e que está muito conectado ao poder de acomodar, é deixar as pessoas, dar o espaço para as pessoas, né? Deixar elas serem o que elas são, né? Não querer interferir com isso, né? Porque qualquer outra coisa é como você não está acomodando, né? Você não está deixando, não está dando espaço, é como você sufoca as pessoas, né? A gente vê muitas vezes as pessoas reclamando dessa questão em relacionamento, né? De se sentir sufocado, né? Porque a gente tem essa. Não, a gente sabe tudo, né? A gente tem mania de saber tudo, né? A gente, na verdade, não sabe nada, né? Todo mundo está aprendendo, né? Então, eu acho que essa acomodação, né, com relação a relacionamentos, né, com relação a todas as pessoas que a gente tem que conviver, né, no trabalho ou na sua vida, a gente precisa muito dar muito respeito e dar muito espaço para elas, né? Parar de tentar dar respostas fixas, né? E isso. A gente tem essa, às vezes mesmo as pessoas que praticam espiritualidade, né? Você acha que você tem que ser positivo, né? Que essa positividade vai transformar tudo, né? A solução para tudo. Não, não é assim, não. Né? Dá espaço. Essa acho que é a coisa principal dentro de um relacionamento, né? Deixar as pessoas crescerem no momento que tem que crescer. Bem claro. Eu tinha uma última pergunta, mas eu acho que de uma certa forma você até já respondeu. No entanto, eu vou fazer a pergunta caso você queira complementar com mais alguma coisa, que é sobre o perdão, né? Quer dizer, a relação entre perdoar e acomodar. Ah, perdoar é quando alguma coisa, alguém ou alguma coisa é feita contra você, né? E você não acomoda isso. Você perdoar é totalmente diferente de acomodar. Acomodar é uma situação que você tem que enfrentar, né? E que você tem que se ajustar a ela, né? Não é você, por exemplo, no caso da minha mãe, que ela estava com Alzheimer, eu não tinha que perdoar ela, eu tinha que me adaptar, né?
ou o caso da minha mulher, né? São todas situações que você tem a necessidade de se adaptar, né? E mesmo com relações no seu trabalho e tudo, você tem que se adaptar a essas pessoas, né? E perdoar é quando alguém faz alguma coisa ruim para você e é diferente do acomodar, né? É outro poder que você vai usar, então, outro conjunto de virtudes. Sem dúvida, né? Não entra no rol do acomodar. Pode ser tema para uma outra conversa, então. Fábio, para a gente concluir, eu queria te convidar para fazer conosco, né, com todos que vão nos assistir, uma pequena experiência de meditação, de reflexão. Você, afinal de contas, é professor de meditação há tantos e tantos anos, e muita gente também tem essa dificuldade de poder parar, concentrar. Então, eu queria que você nos levasse numa pequena experiência de meditação para a gente poder concluir a nossa conversa, o nosso encontro de hoje. Eu começo a voltar a minha visão para o meu interior, começo a prestar atenção nos meus pensamentos, só observo, não tento interferir. Vou deixando os pensamentos se distanciarem, começo a trazer minha atenção para o ambiente que eu estou, começo a focar minha visão no meu corpo físico, começo a prestar atenção na vida, na energia que dá vida a esse corpo. Começo a sentir que eu sou essa energia. Eu sou essa energia viva que alimenta esse corpo físico. Sou uma energia muito além do corpo. Começo a sentir essa energia vibrar com toda a intensidade. Começo a repetir para mim que eu sou vida, sou energia, sou pacífico. Sinto essa energia positiva se espalhar por todo o corpo. Sinto essas vibrações emanarem de dentro de mim e começam a encher o ambiente que eu estou. Sinto a força dessas vibrações aumentarem, ultrapassando o lugar, chegando a lugares cada vez mais longe. E eu continuo repetindo: sou vida, sou a energia, sou paz.
essas vibrações vão emanando para cada vez mais longe. Sou vida, sou energia, sou paz. Vou trazendo minha atenção de volta para o corpo físico. Vou despertando meus sentidos, vou sentindo a presença do corpo, do ambiente, mas trazendo comigo esse pensamento. Sou a vida, sou a energia, sou pacífico. Om Shanti. Muito obrigada, Fábio, por toda essa iluminação. Eu tenho certeza que todo mundo que escutar essa nossa conversa vai instantaneamente sentir essa liberdade, essa leveza internamente, que essa perspectiva que você trouxe para nós hoje evoca, né? Essa perspectiva enfim, de ir além de todas as coisas pequenas, né? E todos os limites que a gente se impõe. Também agradeço aqueles que têm assistido os vídeos no canal. E se você achou essa conversa significativa, não deixe de compartilhar isso para o máximo de pessoas possível, para que outras pessoas também possam se beneficiar dessa clareza e dessa sabedoria que é tão importante, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado por você, Patrícia.